Olá, bem-vinda, bem-vindo aqui à nossa trilha sobre o Web Summit 2022. Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios da maior feira de tecnologia do mundo, que está acontecendo aqui em Portugal, Lisboa, recebendo agora Arthur Galamba, que é co-founder da Colabits, uma startup que, apesar de ter um DNA recifense, já nasceu aqui na Europa e bem novinha, né, Arthur? 6 meses já aí no mercado, com soluções na área de educação. Conta pra gente o que vocês estão trazendo para o mercado e apresentando aqui no Web Summit. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Prazer estar aqui com você. Pois é, a gente, assim, eu sou de Recife, mas já moro em Londres há muitos anos. O Colabits é uma empresa que está baseada em Londres. A gente tem, obviamente, interesse no mercado daqui, mas também temos muito interesse em expandir para o Brasil, né? Em operar no Brasil. O que a gente faz é o seguinte, a gente está trazendo uma solução muitíssimo inovadora e que está sendo recebida muito bem por praticamente todo mundo para quem a gente apresenta a ideia, que é transformar as aulas online muitíssimo mais interativas, onde se valoriza muito mais a participação do aluno, pelo professor, pelos outros alunos, onde os alunos e os professores, eles coletivamente trabalham em cima de um Bitboard, que é um canvas de aula, onde naquele canvas de aula você consegue adicionar qualquer tipo de conteúdo ou atividade digital que você tenha, seja no seu computador ou seja na internet. Ou seja, se você quiser colocar um vídeo qualquer, esteja ele no YouTube, esteja ele no seu computador, ou atividades de outros websites. O exemplo que eu sempre dou é que tem uma ferramenta que muita gente usa, o Miro, por exemplo, ou o Padlet. A gente roda dentro do Colabits e você consegue, ao trazer todos esses elementos, seja um livro, um texto em PDF, um artigo um documento compartilhado do Microsoft Word ou de um spreadsheet também, tudo isso você coloca na tela e você faz relações entre esses conteúdos e essas atividades, né? E isso dá um significado muito maior para o conteúdo que você está compartilhando com os alunos. Então você pode colocar lá os seus, como professor, digamos, você coloca seus PowerPoint slides, como você já usaria normalmente, mas para além disso você pode adicionar perguntas, challenges, imagens, vídeos, e os alunos também são convidados a adicionar aquilo que eles têm no computador, ou se eles podem pegar o telefone celular deles, tirar uma foto de alguma coisa que eles acham que é relevante para a aula, ou um vídeo, ou uma nota, e trazer aquilo que eles sabem para a aula também. Então, assim, em particular, universidades, cursos de MBA, alunos maduros que têm muito a trazer para as aulas, eles querem compartilhar aquilo que eles sabem com o professor e com os demais alunos. Essa ferramenta está, assim, dando o que falar. A gente está muito feliz. E é mais para aulas síncronas, né? Para aulas ao vivo. Ela pode ser usada para aulas síncronas ou assíncronas também. Não tem nenhuma barreira em relação a isso. O professor pode chamar os alunos para a aula, compartilhar a sua tela se ele quiser ou ela quiser. Os alunos vão ter acesso ao Bitboard em casa também. Eles podem interagir com aquele Bitboard em casa também, abrir os bits, mover os bits, ou assincronamente. O professor pode criar passo a passo o que é que os alunos precisam fazer, e na medida que os alunos vão interagindo com os bits, caso haja alguma dúvida, se eles ficarem emperrados em algum lugar, se fizer algum comentário legal, o professor ele vai acompanhando isso, porque ele vai sendo notificado das atividades que estão acontecendo no Bitboard e pode, em qualquer momento, adicionar novos elementos no meio da aula, né? Isso é uma proposta muito diferente de uma aula onde você grava um vídeo de 30 minutos, de 1 hora, que é o que hoje mais se usa, onde a distância do aluno para o professor é muito grande, ele não consegue interagir com o professor, com outros alunos. E hoje o que mais se usa para interação entre os alunos é um chat, né? Um chat box, onde todo mundo compartilha link. E isso, assim, há ideias maravilhosas que são compartilhadas num chat. Há links para blogs, para outros websites que são muito legais e que são compartilhados com os outros alunos, mas que aquilo fica muito espalhado, desorganizado, cada um organiza aquilo de um jeito diferente. Se daqui a 1 mês, 6 meses, você lembrar dessa aula, é muito difícil você pensar onde é que link era aquele, daquele website que alguém compartilhou. E quando você organiza tudo aquilo numa espécie de mind map, organizado de forma significativa no Bitboard, você não perde mais essas informações e não só isso. Você vai acessar essa informação e vai lembrar com que mais que aquela informação está relacionada.
que aconteceu naquela aula, sabe? Ou seja, grandes instituições de ensino podem ser os futuros clientes. Você já tem gente em contato com vocês? Temos. A gente está muito feliz com essa traction que a gente está tendo logo de partida, de, assim, a gente apresentar a solução para as instituições e imediatamente elas voltam dizendo a gente quer usar a plataforma de vocês. Então a gente já está entrando no mercado muito bem, apesar de pequeno, a gente ainda está trabalhando em algumas funcionalidades, desenvolvendo a plataforma on the go, claro, a gente está trabalhando nela, como qualquer startup estaria fazendo, mas a reação imediata dos clientes é muito forte, a gente está muito feliz com isso. E ela está disponível só em inglês ou também em língua portuguesa? No momento ela está só em inglês, mas é um vocabulário muito simples e está no nosso roadmap de colocar tudo em português também. Assim, um aluno de ensino superior, de MBA, não terá nenhuma dificuldade de usar a plataforma. E aqui no Web Summit, qual é a importância de estar neste momento aqui no Web Summit, fazendo esses contatos, apresentando? Como é que está sendo esse feedback? Muito interessante, porque, claro, a gente, como startup, a gente está tendo contato com outras startups também, alfa, beta, e é curioso como que a gente está... por incrível que pareça, a gente não é competidor de ninguém aqui, a gente se mostra como uma startup que pode colaborar com quase todos eles. E a gente, só ontem, em contato com outras startups, a gente já deve ter saído daqui com as 3 ou 4 reuniões marcadas para o próximo mês, onde a gente vai discutir com o pessoal da Espanha, aqui de Portugal, tem muita gente aqui em Portugal que está interessada. E é isso, a gente não está tão preocupado com o investimento agora, porque a gente tem um time que é muito bem montado, a gente tem o nosso próprio programador, que é um dos co-founders nossos, a minha especialidade é em educação, em metodologia, centrada no aluno, avaliação para aprendizagem, e a gente também tem outro co-founder que está no Brasil, inclusive, que tem muita experiência na parte de desenvolvimento de startups, então a gente está muito bem montado, não sentimos necessidade de ter investimento no momento, mas em breve a gente espera, quando a gente quiser de fato fazer um boom de scale-up, a gente procurar investidores. É isso que eu ia perguntar, o que é que está faltando para escalar? Ou vocês ainda não querem escalar, pelo que você está me dizendo agora? A gente prefere solidificar bem a funcionalidade da plataforma, a partir dos feedbacks que a gente vai receber nos próximos meses, e na hora que a gente se sentir preparado, confiante para fazer um scale-up, a gente fazer o scale-up. A gente, claro, quer contratar outras pessoas, a gente quer fazer parceria com empresas no Brasil, e isso vai exigir da gente mais pessoas trabalhando para a gente e mais investimento, né? A gente vai precisar de dinheiro para fazer isso. Mas isso está no nosso plano de negócios. Vocês trazem, no caso, uma solução que foi para um problema que foi extremamente... teve de ser enfrentado da noite para o dia, não é? Nos Exato. Últimos anos. Sim. Quando a gente fala, lembra da pandemia, né? Isso. Da Covid. Certamente foi isso que impulsionou vocês a pensarem sobre isso, porque antes o ensino à distância, via internet, era uma coisa numa escala muito reduzida, né? Depois da pandemia, o mundo todo realmente teve que fazer ensino à distância. Perfeito. Como é que você enxerga hoje, assim, a volta, né? A gente percebe pelo próprio Web Summit essa sede do contato pessoal. Como é que vocês enxergam, então, vocês dentro desse contexto de volta à normalidade, entre aspas? Perfeito. É bom dizer que a Colabits ela foi criada respondendo uma dor minha, que eu sou professor também da universidade em Londres. E eu sempre tive dificuldades de usar o Zoom, ou Teams, ou Google Meet, que é o que hoje a maioria das pessoas usam, compartilhando uma tela e tem vários slides, né? Os alunos conversam ali pelo chat, ou no máximo, às vezes, a gente compartilha um link para fazer uma atividade aqui e lá. Então, o Colabits foi criado como resposta a uma dificuldade de utilização de ferramentas que eram tradicionalmente usadas para business. Zoom, Teams, isso eram para reuniões de negócio, né? Não foi pensado para a aula em si. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, professores e alunos querem ter uma continuidade de aprendizagem antes, durante e depois da aula. E o Colabits ele oferece essa continuidade de uma forma muito natural, porque se o aluno tem acesso ao Bitboard e pode trabalhar de forma assíncrona, como eu expliquei antes, né, com alguns exemplos, com vídeos, algumas atividades que o aluno pode começar a fazer a partir de casa e o professor pode acompanhar o nível de engajamento dos alunos antes de encontrar com eles. Quando o professor se encontra com os alunos e ele
abre o seu computador, tem um projetor com os alunos na sala de aula, você vai abrir o mesmo bitboard, exatamente o mesmo bitboard, com a mesma construção de bits que os alunos já tinham acesso antes de se encontrar. A aula continua, como provavelmente, normalmente continuaria, mas com alguns elementos, com alguma contribuição dos alunos que já aconteceram antes da aula se iniciar. E que o bom professor, vai fazer um follow-up daquilo dali. E quando a aula termina, que mais bits foram adicionados, que mais construções foram feitas e o aluno vai para casa, aquele bitboard continua estando disponível para o aluno exatamente da forma como a aula aconteceu. Então, o Colabit está dando essa possibilidade de uma continuidade de aprendizado antes, durante e depois. Então, a gente está muito feliz com esse resultado do Colabit também. Ou seja, mesmo com a volta às aulas presenciais, não corre o risco de ficar em desuso? Não, a gente... exato. Então, se nós vamos ter aulas, mesmo na escola, de matemática, de química, de português, de história, onde o professor constrói sua aula ali e permite que os alunos tenham acesso já a esse material de antemão, com algumas atividades, né? Porque a gente pensa muito no homework, no dever de casa, que é aquela tarefa chata que acontece depois. Mas as aulas hoje mais criativas e que permitem mais presença do aluno na aula, ele vai permitir que o aluno se engaje muito com aquilo, porque ele vai responder a perguntas interessantes, vai compartilhar com o professor e com colegas aquilo que eles já sabem. O Colabit, ele ele foi muito inspirado no modelo construtivista mesmo, né? O social constructivism, onde a gente está sempre querendo saber o que é que o aluno já sabe, o professor precisa saber disso também. Isso vai ajudar o professor, a professora, para durante a aula já responder a algumas concepções alternativas dos alunos durante a aula e também depois do final da aula dar continuidade a isso. E não esquecendo que, como esses bitboards eles ficam salvos, quando você inicia uma aula nova, uma segunda aula, uma terceira aula, uma quarta aula, o professor e os alunos podem sempre retornar ao bitboard que já foi utilizado no passado e relembrar aquilo que aconteceu, as perguntas que foram feitas, os exemplos que foram dados, e aí você ganha uma visão geral daquilo que aconteceu. Os alunos esquecem muito rapidamente, por incrível que pareça, o que foi estudado numa aula uma semana atrás, se tiver Páscoa no meio, férias no meio, e você retorna e, meu Deus, o que foi que a gente estudou na aula passada? E você consegue mostrar a aula quase como ela aconteceu, sem a necessidade de filmar a aula, né? Você só vai mostrar as atividades e os conteúdos que foram visitados durante a aula, as perguntas que foram feitas. Então, você, mostrando esse mind map para o aluno, você consegue revisitar tudo aquilo. Então, a gente está muito... Assim, em outras palavras, isso é muito importante ser dito com relação a Colabit. Com a Colabit, a gente acredita que não só a aula online vai ganhar um novo paradigma de utilização, mas o Colabit vai ajudar as aulas presenciais a serem melhores também. Então, se você quer... Não, a gente é focado em aula presencial. Não faz mal. Em vez de você abrir o seu PowerPoint Slides lá na frente, que é o que a maioria dos professores fazem, você abre o seu Colabit. Você vai continuar tendo acesso aos seus slides, mas vai ter acesso a muitas outras coisas. Bom, e quem está interessado em saber mais informações para contato, onde é que vai? Vai no nosso website, www.colabits.com. E lá você vai ter vídeos para aprender um pouco mais. É importante que assista aos vídeos, porque por mais que eu fale como é que o Colabit se parece, você tem que ver para entender o que é essa proposta nova. E lá você pode preencher um formulário pequeno, se quiser entrar em contato conosco, se quiser utilizar. A gente pode até gratuitamente oferecer para algumas instituições para testar, ver se gosta. E a gente pode depois adiantar a conversa com relação a como é que a gente pode trabalhar juntos. Bom, sucesso para Colabit e também aqui nos contatos do Web Summit. Obrigada pela participação. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado. Então você pode conferir outros vídeos gravados diretamente do nosso estúdio aqui do Web Summit na nossa playlist aqui no YouTube. Até a próxima!